amadas, vocês recordam da aula passada, o último ponto que nós tratamos, a passagem que nós estávamos do livro, e alguma dúvida que ficou por tirar, alguma última fala, alguma coisa assim? Vamos tentar iniciar essa aula fazendo já então essa recapitulação, aquilo que vocês anotaram. Quem veio, né? Mas não veio, mas assistiu a aula, então sabe do que aconteceu na aula passada. Algum ponto? Lembra, Nathalie, que nós falamos no último momento da aula? Chegamos a falar sobre o homem e a sua constituição, espírito, alma, corpo. Detalhei tudo? Não ficou nenhuma... Na penúltima, né? Sim. Eu não assisti também a última não, mas na penúltima você citou sobre isso também. Espírito, alma e corpo. Tá bom. E ficou alguma dúvida então a respeito desses pontos? Ficou claro o que é dicotomia, tricotomia, monismo? O que seria então a alma, né? Qual é a função, vamos colocar esse termo, a função da alma na vida do homem, a função do espírito na vida do homem? Ficou claro isso ou tem alguma dúvida? Não mesmo? Então, ótimo, que bom. Mas eu sei. Sim. O espírito é tipo fôlego de vida ou não? Fazendo pergunta. Aí Vai a afirmando. alma é a que vai permanecer, né? Que vai continuar viva ou morta eterna. E o corpo é o que vai para a terra. E o espírito? O espírito se relaciona com Deus. Não, volta para Deus. O espírito volta, a alma que permanece viva, né, na eternidade, e o corpo volta para a terra. É isso? Mais ou menos, não está todo de errado não. Alma e espírito é indivisível, né? A alma e espírito diz sobre a vida imaterial do ser humano. Essa vida imaterial, ou seja, que não é orgânica, que não é física, que não é concreta, que não se pode ver. Então é a vida imaterial, certo? O que seria a alma? A alma a gente chama de o entendimento, psique, né? Alma, isso. Alma tem cinco significados. A palavra alma tem 5 significados na Bíblia. Lembram disso? Alma como pessoa, alma como sangue, né? Alma como fôlego de vida, ou vida, a vida mesmo em si. Alma como entendimento e a alma como essa parte imortal do homem. Então, a gente percebe que tem 5 sentidos, mas a gente está falando sobre a alma no sentido do entendimento, da consciência. Então, alma, consciência. Eu acho que seria muito bom vocês, então, gravarem isso. Alma, consciência do ser humano. Espírito é a parte do ser humano que se relaciona com Deus. É a vida espiritual. É a parte do homem que entende as coisas de Deus, que adora a Deus, que fala com Deus, né? Usando, lógico, a consciência. Então a gente não pode dividir. Não é que eu estou dizendo que essas coisas são divisíveis, não são. A palavra tricotomia, dicotomia, né? O homem 2 partes, o homem 3 partes, é só para efeito de pensamento, da gente refletir, de estudar. Mas efetivamente você não pode fazer isso. Você não separa essas coisas. Quem é que pode separar? Onde é a divisão dessas coisas? A palavra de Deus chega, sabe onde é, né? Que Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra, ela alcança, ela sabe, ela discerne, ela vai até a divisão da alma e do espírito, mas só a palavra de Deus faz isso. Só Deus consegue permear, né, essa região aí para nós desconhecida. Então essas coisas não podem ser divididas. Quando há a morte física, quando há a morte do ser humano, então a parte física ela se separa da imaterial, né? Ou seja, alma e espírito se separam do corpo. E esse corpo vai ser restaurado lá na eternidade. Não é que a gente lê lá em Eclesiastes capítulo 12, que é o texto, né? Que aí o corpo volta ao pó de onde veio e o espírito volta a Deus, que também de onde veio. Então o espírito vem de Deus, né? A alma vem de Deus, a vida vem de Deus. E a vida biológica, a física, essa veio da terra, é deste mundo. Então esse corpo pertence a essa existência. A parte imaterial do homem pertence à eternidade. Então quando morre, cada um vai para
de onde veio, né? As suas origens e tal. Agora a gente está falando desse corpo biológico, tá? Que na eternidade haverá um corpo e aí o ser humano voltará a ser o ser humano como deve ser, ou seja, constituído aí de um corpo. Lógico que na eternidade não vai ser um corpo como esse, que a Bíblia diz que carne e sangue não pode entrar, não pode herdar o reino de Deus. Mas é em Eclesiastes capítulo 12, lá no finalzinho, né? Aí vai falar 12 e 7, exatamente o 7, né, Yuri? Então 12 e 7, né? Então o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Tudo bem? Tranquilo? Então o corpo não tem que falar muito, né? Muito fácil, porque a gente vê, a gente sente, a gente pega, não tem o que muito detalhar. Agora a alma e o espírito, já como são aí coisas que não se pode apalpar, avaliar, mas a gente sabe muito bem porque faz parte da gente. É a nossa consciência. O que é a alma? É o próprio eu. O que é a alma? É aquilo que penso, com as categorias que penso. É a minha consciência. Então a alma sou eu, tá certo? O espírito, aí sim, é a parte nossa que o pecado pegou, entre aspas, e matou. Então todo o ser humano nasce, né, com essa impossibilidade por si só de se relacionar com Deus, de adorar a Deus, de entender as coisas de Deus. É necessário uma ação divina, uma intervenção divina. É necessário o Espírito Santo entrar na vida da pessoa e fazer o quê? Ressuscitar então essa parte, vamos colocar, né, esse aspecto do homem que estava morto. Não é o que diz Efésios capítulo 2, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6? Olha só, a gente só está recapitulando porque a gente já falou essas coisas, né? Mas vale a pena a gente rever aí para ir gravando, né? Faz parte da didática. Achou, Yuri, já? Então leia, por favor, do 1 ao 6, Efésios capítulo 2, Efésios 2, verso 1 ao 6. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso. Então percebe aí no texto de Efésios dizendo que nós, espiritualmente falando, né, ou seja, o nosso espírito, a nossa capacidade de se relacionar com Deus foi necessário, porque nós éramos incapazes, na verdade, né, de nos relacionarmos com Deus. É necessário então uma intervenção miraculosa de Deus. Esse milagre chama-se de regeneração, novo nascimento, onde o Espírito de Deus vem sobre o ser humano e aí o desperta, o dá vida, tá certo? Aplica a obra da salvação sobre a vida da pessoa, que a gente chama de regeneração. Então ele nasceu da água e do Espírito. Então o seu espírito ele foi vivificado, né? A palavra vivificado e ressuscitado são sinônimos. Então foi ressuscitado. Se foi ressuscitado porque estava morto, não é isso, irmão? Uma coisa lógica, né? Então o ser humano espiritualmente ele é morto, até que Deus venha e o ressuscite. Então a gente aprende inclusive que aqui é mérito de Deus, é ato de Deus, unilateral, né? É Deus que vai lá e salva o homem, regenera o homem, vivifica o homem, ressuscita o homem. Então nós não buscamos a Deus, foi Deus que nos buscou nesse estado morto, porque inclusive uma pessoa que está morta não tem como ela sentir, ela saber, ela enxergar, ela ouvir, não tem como, né? Então esse estado espiritualmente morto, foi necessário o Espírito Santo vir e vivificar. Aí sim, foi iluminado o nosso entendimento, porque nós antes não enxergávamos. Por que não enxergávamos?
porque a gente estava insensível espiritualmente falando, a gente não tinha visão espiritual. A gente não entendia a vontade de Deus. Por que não entendia a vontade de Deus? Ora, porque a gente estava morto para o entendimento. Quem que regia a nossa vida? Era apenas a nossa alma, o nosso ego, o nosso eu, o nosso velho homem, né? Querendo satisfazer os nossos desejos. E qual é o desejo de uma pessoa que não é nascida de novo? A pergunta que eu fiz. Qual é, irmão, o desejo de uma pessoa? Biblicamente falando, responda biblicamente, usando o Romanos capítulo 8. Olha só, eu dou a resposta, meu Deus do céu. Não é? Capítulo 8, irmãos, vamos ler o texto, vale a pena nós lemos esse. Quer dizer, não tem pena nenhuma em ler o texto. Então vale só, né? Só vale ler o texto, vale a pena. Não tem pena? Qual é a pena de ler o texto bíblico? Nenhuma, né? Então vale, nós lemos o texto bíblico. E eu vou ler, hoje eu estou com vontade de ler Bíblia, viu? Por nada não, é por isso que eu vou ler aqui um bocado de versículo. Nem em casa. Não, aqui não é tarefa de casa não. Tarefa de casa eu já dei para vocês a respeito de Romanos, que foi ler ele sem capítulo, sem versículo, lembram? Quem lembra disso? Eu. Quem fez isso? Então vamos lá, Romanos capítulo 8, é momento de confessar pecado. Vamos lá, capítulo 8, versículo de número 1, que é uma continuidade, né? O verso 1 não começa um assunto, ele é uma continuidade do capítulo 7, que o Paulo, na verdade, desde o verso 24, para a gente pegar todo o desenrolar aí da fala, capítulo 7, verso 24, quando Paulo, ele estava ele estava falando a respeito da sua própria condição, da sua situação como um pecador, sem Deus, querendo fazer a vontade de Deus só por meio da religião, que é o capítulo 7. Então ele vai falar, ele era um fariseu, ele era um religioso, ele obedecia as regras, ele tentava cumprir as regras religiosamente falando, o cara era impecável, no sentido de ser mesmo aquele cumpridor dos mandamentos, regrinha e tal. Só que ele se deparava com a situação que angustiava ele. Que situação era essa? Ele queria fazer o certo, mas ele se achava no errado. Ele queria praticar o bem, mas quando ele percebia, o mal já estava com ele, né? Ele queria fazer a vontade de Deus, porque a religião, ela até tem mecanismos que nos impulsiona para fazer a vontade de Deus, mas a religião é insuficiente. É insuficiente. Quem nos faz fazer a vontade de Deus é o Espírito Santo, irmãos. Tá certo? É o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos fazer a vontade de Deus. Quando a gente tem um desejo no nosso coração de fazer a vontade de Deus, aquilo é gerado pelo Espírito Santo. Quando nós executamos aquele desejo, aquilo é ação do Espírito Santo em nós. Quando nós temos pensamentos bons e esse pensamento vira atitude, então isso é o Espírito Santo trabalhando em nossa vida. A religião tem mecanismo, um monte de regrinha, faz as pessoas fazerem, mas as pessoas fazem não é como fruto, não é como resultado da sua nova natureza, é como um adestramento, né? Não tem um animalzinho lá que a gente ensina ele a fazer algumas coisinhas, né? Então, deita e deita, rola e rola, senta, finge morto, busca o graveto. Então a religião faz isso, adestra as pessoas. Faz isso, faz aquilo, aí faz aquilo outro, faz. Mas não é um processo como fruto de um entendimento que aquilo é prazeroso, aquilo é vontade de Deus. Eu acho interessante, antes que a gente continue a leitura, eu acho interessante, e eu aprendi inclusive esses dias com o Paulo, não sei se a irmã estava lá quando ele disse isso, missionário Paulo, lá no seminário, né? E ele disse assim, irmãos, a gente sempre fala assim, quer dizer, eu também falava isso, não falo mais, pronto, mas eu falava também, porque assim, quem quer ser um bom ensinante tem que ser um bom aprendente, não é? Então eu sou um bom aprendente também, eu vi e aprendi. E ele disse assim, porque a gente sempre fala assim, o pecado é prazeroso, o pecado é bom, senão não tinha um monte de gente pecando. Não, como não? A gente fala isso, não fala não? Se não tinha um monte de gente pecando, não dá prazer o pecado, irmãos?
povo fala que quando é escondido é mais gostoso, quando não é pra fazer, aí dá mais vontade de fazer. Ah, sim, é. Mas assim, não gera prazer o pecado? É mentira se a gente falar que não. Claro que gera prazer. Sim ou não? Sim. Claro, lógico que gera prazer. Só que a gente sempre coloca essa questão assim, o pecado é prazeroso, mas a vida de santidade não é. A vida de santidade é um peso, a vida de santidade parece que é um negócio assim, amarrado, né? Um negócio assim sofrido, uma coisa penosa, né? Viver em santidade, aquele negócio assim triste, cabisbaixo, ah meu Deus, estou aqui me separando, mas minha vontade era fazer outra coisa. Não, aí ele disse, não, a vida em santidade pode ser prazerosa também. Aliás, eu acredito que o único prazer legítimo que nós temos é o prazer na santidade, é o prazer fazendo a vontade de Deus. Esse para mim é o único prazer legítimo, que os outros todos são falsos, porque a gente está enganando a nossa existência, a gente está enganando o nosso próprio eu. É um prazer que no final, na verdade, ele vai se reverter em desprazer, não é? Não é o que diz o texto? Há caminhos que o homem parece ser direito, mas o fim deles é caminho de morte. Tanto o Provérbios tem outro texto muito interessante, eu quero ler a Bíblia hoje, eu vou ler o Romanos também, mas eu quero ler o Provérbio e depois o Jó. Provérbios e depois Jó, irmãos. Vai falar mais ou menos aí na mesma linha de pensamento, né? Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 9, verso 17 e 18, e depois nós lemos Jó, capítulo 20, verso 12, 13 e 14. É o que me veio à mente agora. Então, Provérbios 9, 17 e 18. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Que se faz oculto, que se faz escondido, parece ser um negócio assim, sabe, irmão? Né? Uma vantagem, né? Algo que é proveitoso, mas nessa situação, diz o texto do verso 18, que ali é uma consequência mortífera, né? Nessa vida. Amados, é um critério muito fácil que a gente tem, se a gente deve fazer algumas coisas quando a gente está sozinho. Sabe qual é o critério? Porque se a gente faz uma coisa e não pode contar aos outros como fez, então a gente não deve fazer. Não é simples? Nossa, eu vou fazer isso aqui, será que eu devo fazer? Ué, você pode contar isso para as outras pessoas que está fazendo? Não, acho que não posso, então não faz. É simples, né? Mas não é tudo. Não, sim, Nathalie, sim, claro, não estou falando de intimidade, eu não estou falando daquilo que é... Eu pensei nisso. Eu não estou falando de intimidade, eu digo aquilo que a gente sabe assim, será que é ético? Será que isso aqui eu estou fazendo, isso que eu estou fazendo aqui é certo? Bom, se você pode contar para as outras pessoas, então faça, que não tem problema, né? Então nesse sentido, é lógico, tem coisa de intimidade, não é isso que eu estou dizendo. O Jó capítulo de número 20, verso 12, Jó 20, 12, 13 e 14, vai dizer então desse processo de a gente fazer alguma coisa, isso que a gente faz, mesmo sendo pecado, no início parece ser prazeroso, parece gerar alegria, mas a consequência dessas coisas elas vão se mostrar na realidade se elas são boas ou não, né? Então, Jó 20, verso 12, 13 e 14, está aí, achou, Vaninha? Então diz assim: ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde e não deixe, antes retém o seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspide será interiormente. Olha só, irmão. Então, ainda que o mal seja doce, né? A ideia aqui é que você comeu algo que é doce aparentemente, você guardou no paladar, debaixo da língua, né? Você reteve ali, mas quando desce para o ventre, o efeito daquilo vai se mostrar, e aí vai ser como algo venenoso, um fel de áspide. Então essa é a realidade da vida, né? Essa vida que se vive não sendo a vontade de Deus. E então Paulo, no capítulo 7, ele está questionando isso. Então ele tentava viver uma vida de santidade, mas pela religião não era possível apenas. E ele chega a uma conclusão no verso de número 24. Miserável homem que sou. Verso 24 do Romanos 7, né? 7, 24. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele chega então à conclusão: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor,
assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora quando? Agora que ele descobriu o Evangelho, agora que ele vive pela graça, agora que ele tem o Espírito Santo, agora que ele vive não na dependência dele, mas na dependência de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o velho homem, mas segundo o Espírito. E esse Espírito aqui não é o Espírito de Deus, tá, irmãos? Está em letra minúscula, inclusive, não está? Sim. Tá, né? Anda segundo o Espírito. Na minha também não está. Não, mas O meu está minúsculo. o minúsculo é o mais adequado, tá? Andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, agora sim, essa lei do Espírito de vida é o Espírito com letra maiúscula, porque no original isso não tem diferença, irmãos, tá? No original está lá pneuma, não tem letra maiúscula nem minúscula. Na tradução, que o contexto que vai se distinguir qual é o Espírito que está falando. Espírito do homem, Espírito de Deus, Espírito imundo, no original não tem diferença, a palavra é pneuma, tudo é pneuma. Então o primeiro aí, anda segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui então o contexto é segundo o Espírito de Deus, ou seja, com letra maiúscula. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito de Deus, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ele está falando aqui do corpo do regenerado, do Espírito do regenerado. Verso de número 11, né? E se o Espírito daquele, ou seja, aqui é o Espírito Santo, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que coisa interessante, diga. Tem essa confusão de Espírito letra minúscula e Espírito letra maiúscula. O Espírito letra maiúscula é o Espírito de Deus. E o Espírito aqui, no caso, venceu a nossa alma? O Espírito com letra minúscula diz respeito ao nosso Espírito. Ao nosso Espírito. Entendeu? A gente tem que andar em Espírito. Isso. Na verdade, irmãos, vos digo, na verdade é o seguinte, o Espírito nosso, ele faz a vontade de Deus, sabe por quê? Porque o Espírito é a parte do ser humano que adora a Deus, que serve a Deus, que entende as coisas de Deus. Agora, o problema é que muitas vezes no regenerado, o seu Espírito, ele é alimentado por Deus, mas quando a alma não se sujeita ao Espírito, então a alma faz o corpo pecar. Qual é o problema? Não é nem o Espírito
e nem é o corpo, é a alma. O que é a alma? Sou eu? É o entendimento, é a compreensão, são os desejos. Então essa alma deve ser subjugada ao espírito. Então o espírito, estou falando de espírito regenerado que há em nós, essa nova natureza gerada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo age no espírito nosso, né? Que diz o texto, o Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, se nós andamos no Espírito, ou seja, se nós vivemos no Espírito, sendo regidos pelo Espírito, então a minha alma vai estar subjugada, ela vai estar sendo dominada pelo Espírito. Então eu não faço o que me dá na telha, como diz aí, né? Eu não faço o que dá na mente, eu não sigo os desejos da minha alma. Não, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito. Olha só que coisa interessante. Segundo o Espírito. Então, quem rege a minha vida? Quem não é nascido de novo, o maior desejo dele é liga pro Espírito. Ele é regido pela sua alma. O Espírito fica... Ele é regido pelo que vê, Não, pelo sua que ouve. pergunta foi, aquele que não é nascido de novo, qual é a vontade dele? Satisfazer a sua alma. Quais são os desejos da alma? É o que o olho vê, o que o ouvido ouve, o que o paladar experimenta, o que as mãos tocam, o que o nariz... Isso no caso está morto, que nem... Sim. Sim. Exato. Então as pessoas vão... Irmão, se eu vejo uma coisa, eu cobiço. Se eu ouço uma coisa, eu cobiço. Não é? Se eu como alguma coisa, aquilo me apetece e eu quero. Então, a minha alma, são os sentidos da minha alma, aquilo que eu posso perceber, aquilo que eu posso pegar... São essas coisas que eu vou querer, isso que vai alimentar a minha vida. E são por essas coisas que eu vou viver. Eu quero alimentar essas coisas. Agora, quem vive pelo Espírito, os meus olhos, eles não vão ser esses olhos que vão cobiçar as coisas, porque o Espírito é aquele que subjuga o meu entendimento. Jesus, ele disse assim, olha, os olhos do homem são as janelas da alma. É por aqui que entra. Só que entrando por aqui, eu sendo regido pelo Espírito, ou seja, esse Espírito que é a parte do homem, que foi regenerada, então eu vou fazer a vontade de Deus. Os meus desejos serão controlados, irmãos, pelo Espírito de Deus. O meu temperamento vai ser controlado pelo Espírito de Deus, não é? A minha mente vai ter outras categorias, porque agora eu tenho uma mente que não é regida pela minha alma, mas é uma mente que é chamada mente de Cristo. Não é que nós recebemos capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 16? Não é que está escrito? A mente de Cristo. Nós temos a cabeça de Cristo, irmão, a mente de Cristo. 2 Coríntios? 1 Coríntios 2, 16. O Espírito está meio dormindo às vezes. Então, aí o problema é esse, né? Que a gente alimenta muito a nossa alma e pouco o nosso espírito. Aí fica muito complicado, né, irmão? E quais são então os recursos que nós temos, os meios da graça que nós temos para que esse espírito subjugue esse velho homem? Nós temos uma vida de oração, nós temos uma vida de leitura bíblica, nós temos uma vida de devoção, nós temos uma vida em comunidade, nós temos uma vida onde nós buscamos a Deus através das escrituras sagradas, dos louvores, de compartilhar a fé, de falar da fé. Então são meios da graça, irmãos. E a gente despreza esses meios da graça, aí a gente sabe que tem um monte de cristão que é difícil, né? É difícil andar no Espírito. A gente percebe muito mais nele as obras da carne do que o fruto do Espírito. Muito mais. Então tem cristão aí que não ama, não acha prazer em Deus, não tem paz, a pessoa não tem paciência nenhuma, não tem perseverança nenhuma, não tem bondade nenhuma, não tem benignidade nenhuma, não faz as coisas boas, não tem mansidão nenhuma, não tem autocontrole nenhum. Mas crente que tem tudo isso não é crente, né? Impossível, Nathalie. Que tem tudo isso. E não é crente? É. Quem é essa pessoa, pelo amor de Jesus? Qual é o crente que está com todo esse descontrole aí de tudo isso que você falou e é crente ainda? Então. É isso que eu tô falando, o cara é crente e ainda tem todas essas doenças aí do espírito. Tem, eu conheço. Não conhece, não? Eu posso te apresentar uma meia dúzia.
E é crente? O que a gente tem Só por é crente? crente, no caso. Não, o que né? a gente Não é tem? cristão, no caso. Não, o que a gente tem? Quando eu falo crente, eu estou aqui generalizando. É uma fala genérica. Crentes são as pessoas que frequentam a igreja, que a gente entende. Ué, e não tem um bocado de gente que frequenta a igreja? Que é tudo isso aí. Não, também não é tudo assim, né, Nathalie? Então, isso que eu tô falando, Eu exagerei. não pode Eu ser. preciso exagerar para chamar a atenção de vocês. Calma. Eu fiquei até com medo, já fosse muito dos outros. Conseguiu? Não. Silêncio. Agora tudo bem. Gente, falando, eles que não é possível. Uma pessoa que Olha, você já estava quase perdendo o controle. Já, esse é um desse do coisa que ele foi impaciente. Quase Aí, perde a paciência. Senhor, se a cair impaciência vai puxar tudo isso, meu pai do céu. Me guarda. Não, mas percebe, irmãos, que a questão assim, nós precisamos viver no Espírito. E o que é viver no Espírito? É a gente se alimentar de Deus, das coisas espirituais. Então, de fato, não existe neutralidade nessa vida. Não existe, tá certo? Ou eu me alimento, entre aspas, de Deus, ou eu sou alimentado pelo mundo. Pelo mundo, o que é o mundo que a gente entende? O mundo são os prazeres, e são aqueles prazeres não legítimos, porque tem prazeres legítimos, irmãos. Os prazeres não legítimos são aqueles que são contrários à vontade de Deus, tá certo? Desfrutar de algo ilícito, o prazer ilícito, o desejo ilícito, a Bíblia vai dizer a concupiscência, que é o desejo não permitido. E qual é o desejo não permitido por Deus? Aquilo que é contrário à sua palavra, não é? Por exemplo, um homem tem muitas mulheres, ou ser mulherengo, adúltero, uma pessoa desfrutar de algo que é desonesto, uma pessoa, ela de repente levar vantagem, mas prejudicando outra. Então são coisas, são desejos ilícitos. E o mundo, esse sistema e essa humanidade sem Deus, são essas coisas que alimentam elas, são essas coisas que as pessoas acham prazer, na bebida, na droga, não é? Então são desejos que são ilícitos, que não são permitidos. Trazem prazer para a alma, para o corpo? Claro que trazem, lógico que traz, irmão. Então se o negócio fosse tão ruim assim, de não trazer nenhum prazer, ninguém ia praticar. Você falou que tem o pecado ilícito e o pecado lícito? Não, eu disse prazer, Prazer. não saiu jamais da minha boca essa palavra pecado. não existe pecado. Não peque, dizendo que eu não disse. Eu disse prazer. Prazeres ilícitos? Ilícitos, permitidos e não permitidos, legítimos e não legítimos, não é? Agora o prazer que vem de Deus, por exemplo, eu desfrutar de um bem material que foi conquistado com um trabalho honesto, isso é um prazer permitido, lícito, abençoador, né? Coisa boa. A Bíblia vai dizer que bem-aventurado é esse homem, que ele consegue gozar dos frutos do seu trabalho. Oh, que coisa boa, não é? Então há prazeres lícitos e ilícitos, prazeres que são legítimos e não legítimos. Mas este mundo, essa vida natural, essa é a palavra, vida natural. Sabe por que vida natural? Porque quem é o homem natural? Aquele que é regido pela sua alma. Quem é o homem espiritual? Aquele que é regido pelo seu espírito. Quem é o homem carnal? É aquele que está na igreja, que tem o Espírito de Deus, porém não anda regido pelo Espírito de Deus. Olha a possibilidade, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui. Não tem? Não, eu falei, como é que tem o Espírito de Deus, mas anda conforme a vontade da carne? Vamos ver o texto É bíblico? esse crente que ele falou que tem tudo aí. Vamos ver o texto bíblico? A gente se espanta, né? Ah, irmão, não só na Bíblia, eu conheço na vida, bastante assim. Mas vamos lá, pegar o texto de 1 Coríntios? 1 Coríntios. Calma aí, que senão vocês ficam procurando aí um texto e não prestam atenção em mim. Eu quero falar. Hoje eu quero falar, eu quero ler, eu quero a atenção de vocês. Estou carente. Olha para mim, por favor. Olha só, não procurem aí, não tentem achar o texto, olhe para mim. Que a gente pensa assim, nossa, a pessoa tem o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, irmãos, habita na vida das pessoas. A pessoa aceitou a Cristo, o Espírito Santo vem habitar na vida da pessoa. Mas não é algo automático que amanhã, ou nem é garantia que essa pessoa tem o Espírito Santo, que ela vai ter uma vida
amadurecida espiritualmente, que vai ser uma pessoa espiritual, que vai ser essa pessoa que vai crescendo em Cristo gradualmente. Ué, vocês não conhecem um bocado de gente assim? Que são pessoas que não são maduras, embora estejam muito tempo no meio, vivendo convivendo nesse meio evangélico, frequentando igreja. Muitos, inclusive, têm cargos de liderança na igreja. Mas quando você fala que segundo a vontade da carne, por exemplo, eu conheço umas pessoas que eu até chamei a atenção, que é próxima a mim, que ela sente prazer em conversar falar da vida de alguns membros da igreja delas. Sim. O E que eu é falo isso? assim, isso é errado. Eu falei, ele também diante dos olhos do Senhor é pecado. E o que é isso? Não é uma carnalidade? Ah, nesse sentido que você está falando, entendi. Sim. Mas eu não estava pensando em qual sentido. Nos outros sentidos, daqueles outros pecados lá que nos põem barreira de chegar até o céu. De não matarás. Ah, não, mas o que nos impede de chegar ao céu não são nem só esses pecados. O que nos impede de chegar ao céu, na verdade, é a nossa incapacidade de chegar ao céu. A gente é incapaz. Porque tem gente que não fala mal da vida dos outros, não rouba, não mente. Pessoa que tem caráter. Tem gente que não é crente, tem caráter, tem ética, é honesto. Não tem, são raras, né? É fato que é raro. Mas tem. Nem por isso essa pessoa vai chegar a Deus porque não pratica os pecados. O fato é que essa pessoa não tem condição porque está morta espiritualmente. Porque ela não tem condição, o ser humano não tem condição de buscar Deus, de se aproximar de Deus. Então, se essa pessoa morre, ela não é salva. Claro que não, porque senão a salvação seria por obras. É simples o negócio, irmãos. É que a gente está acostumado com religião, e a religião coloca uma possibilidade do homem agradar a Deus. O homem não agrada a Deus. Não existe um ser humano que agrada a Deus. Aliás, só existiu um ser humano que agradou a Deus. E a gente sabe muito bem o nome dele, né? O único ser humano, irmãos. A religião vai contaminando a nossa mente e vai colocando isso, você agrada a Deus. Eu não agrado a Deus, irmão. Eu, como André, homem, ser humano, eu só consigo hoje agradar a Deus porque Deus aplicou, o Espírito Santo aplicou a obra de Cristo na minha vida. Só por isso. A única forma, o ser humano não tem como agradar a Deus. E eu não agrado a Deus hoje por mim mesmo. Não é por mim, é porque em mim está sendo gerado um desejo pelo Espírito Santo de fazer a vontade de Deus. Porque a minha inclinação natural é inimizade contra Deus. Nós lemos em Romanos 8. A minha inclinação natural é inimiga de Deus. Eu me inclino, eu tenho um pendor, irmão, natural. Se eu não puxo, se o Espírito não puxa para cá, eu vou naturalmente. Eu não preciso ser forçado a pecar. Eu não preciso ser seduzido por Satanás a pecar. Minha natureza é inclinada para fazer isso. É a mesma coisa uma pessoa que está andando assim se ela anda numa ladeira, né? Ela está subindo, ela precisa fazer força para subir, mas para descer não, é só deixar de fazer força para subir. O carro, por exemplo, né? Se não frear, ele desce naturalmente, porque é uma lei que se tem, que é chamada lei da física, não é isso, irmão? Tudo vai puxando para baixo. Então é a mesma coisa na questão espiritual. Eu, André, natural, o velho homem, não é preciso me empurrar para pecar, minha natureza vai automaticamente, porque em mim há essa natureza. A natureza que há em mim, o ser humano, é pecador, irmãos. É naturalmente. Você não precisa pegar um menino de 2 anos e ensinar a ser egoísta, ensinar ele a ser colérico, ensinar ele a ser agressivo, a mentir. Não precisa ensinar nada disso. O menininho já sabe disso, ou não? Sabe? A gente olha assim, nossa, aprendeu com quem esse menino? Quem te ensinou isso? E a gente briga ainda, né? Eu te ensinei isso, menino? Quem te ensinou a fazer esse negócio? Quem te ensinou a mentir? Quem te ensinou a ser egoísta? Eu não te ensino isso, eu não ensino isso em casa. De quem você tem aprendido isso? Quem foi que te ensinou? A gente já pensa na escola, no amiguinho mal influência, na tia não sei das quantas. Não, irmão, tá? As coisas ruins a gente já sabe, tem que ir ensinando. Está dentro dele, está dentro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas obras, se forem puras e retas. Até a criança, irmão, observando, você olha assim, olha a natureza que há no ser humano, desde mais tenra idade, não é?
E assim, egoísta que não quer dividir o brinquedo. Tem um monte aqui, ó. Mas se o outro foi lá e pegou, ela deixa que briga com o outro por causa daquele. Egoísmo. Meu Não é? filho não é assim, olha. É que ele disfarçava bem. Olha só que coisa interessante. Ele é sério, nunca foi assim. É, Só isso também. só, então, mas De resto, calma, que eu só falei o pecado. Aí você acha que ele não pegou e que ele não pega os outros. Não. Aí assim, se esquivando da responsabilidade. Quem fez isso? Não fui eu. Não é, irmão? A tendência natural da criança querer se esquivar, se proteger, nego, não assumo, não confesso. é só criança não. Não, eu estou falando, não, Não, lógico. tá falando do- Eu estou falando que o ser humano, Ah, sim. já desde o início, já é percebido isso, irmão. Então o ser humano não precisa ensinar a pecar, já está no DNA dele, Sim. DNA existencial, ele vai, tá certo? E se isso não for refreado, mesmo nós servindo a Deus, isso também aparece em nós, irmãos. Mesmo se a gente não subjugar isso diariamente, é por isso que não tem essa garantia, não. Já tem uns 20 anos que eu sirvo a Deus, agora já está tudo certo, vai no automático. Não vai. Todos os dias, eu preciso ir lá e dizer: Espírito Santo, refreia esse pecado em minha vida. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, renova a minha É vida. por isso que muitos caem, né? Por negligência, negligenciar a vida com Deus. Que ele estava até indo bem. Aí quando ele achou que estava bem mesmo, aí Então, lógico, a autoconfiança. Agora eu não preciso mais de Deus, agora dou conta do recado. Então, isso na verdade, irmão, é um orgulho. Já se mostra então o velho homem aparecendo. Porque aquele que vive na dependência de Deus, ele sabe que ele não tem condição de vencer. Pode ser a mínima situação que for, a mínima. Talvez um pecadinho, né? Se considere assim, não, isso aqui tranquilo, eu já domino. A pessoa que já pensa assim, ela já tá no declínio. Ela já se colocou numa situação que ela vai pecar. É só questão de tempo. Só questão de tempo. Né? Então, o que acontece? O homem espiritual, ele serve a Deus na dependência de Deus. A pessoa carnal, e a gente vê aqui que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? Mas vamos adiantar. Eu vou retomar depois dessa passagem, não tem nada não. Capítulo 3 de 1 Coríntios. É até estranho, mas tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade aí. Não é só questão de novos convertidos, não. Os novos convertidos, entre aspas, é esperado que ele ainda tenha dificuldade em uma série de coisas, né? Que ainda seja desonesto, que ainda não queira tomar um prejuízo, aí ele mente lá para ver se tal, né? Aquela pessoa que ainda vive nessa condição, porque ele está sendo trabalhado por Deus. Então, o novo convertido é esperado, não é aceito, é esperado, tá certo? É tolerado num sentido que a gente compreende, mas vamos trabalhar para que isso seja transformado. Agora, o crente que está em muito tempo, muitos anos, aí tem uma coisa muito errada no processo, porque a questão bíblica natural seria, à medida que o tempo passasse, né, eu na presença de Deus, eu iria me parecendo mais com Cristo. E alguns pecados são inaceitáveis para crente dependendo do tempo que ele tem. Então, o tempo, na verdade, porque tem gente que fala assim, eu 30 anos eu sirvo a Deus. Nossa, isso para mim é mais um peso do que alguma coisa de orgulho. Você tem 30 anos, então você é uma pessoa madura, né? Então você já lida com o pecado assim de uma maneira mais tranquila, então você já não é mais ansiosa, então você já aprendeu a andar pela fé, então você já tem comunhão com Deus, então você já é... Então percebe que o tempo, ele na verdade, irmão, é um inimigo nosso, porque ele denuncia para nós aquilo que nós não somos. E o texto vai dizer de Hebreus, eu não vou ler agora não, vamos para Hebreus. Capítulo 5, eu vou botar a mão aqui, para voltar nela, por isso. Hebreus, capítulo 5. Capítulo de número 5 de Hebreus. Versículo. Vamos lá, puxar o versículo junto. Acho que é 12, né? Então, Hebreus. Será que tem Hebreus na minha Bíblia? Acho que não. Eu estou achando aqui, não. Tem. Ainda bem que não foi rasgado. Capítulo 5 de Hebreus, verso 12, 13, 14, 15. 15 não existe. 12, 13, 14. Hebreus, capítulo 5. Olha que coisa interessante, irmãos. Hebreus. Capítulo 5, verso 12. 12, isso.
clique na Bíblia, não abra a Bíblia, né? É clicar. É porque está no Coríntios. Tá, vamos lá. Porque, devendo já ser mestres, dependendo da versão, instrutores, ensinadores, né? Pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, o beabá, tá certo? E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeito aqui a palavra, o sentido é maduro, tá, irmãos? Tá na versão Jair, Nathalie? Não? Não, mas você falou. Em outra ocasião, né? Que bom que você guardou. Maduro, tá? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então percebe que alguns cristãos hebreus aqui, eles estavam sendo repreendidos pelo escritor, porque eles tinham tempo já hábil para aprenderem certas coisas e não tinham ainda aprendido. Aprendido não é a questão do entendimento, não é na vida, tá? Eles não se comportavam, não tinha vida. E aí o escritor, ele vai falar, olha, vocês são meninos, vocês deveriam ensinar gente madura. Como que pode? Mas o alimento sólido é para os adultos. Isso, os maduros, adultos. É isso. Adultos, maduros, perfeitos. O perfeito aqui não é uma perfeição plena, é uma maturidade, né? Então é esperado de um cristão que tenha tempos. Por exemplo, irmão, quem deve ser o pastor de uma pessoa que tenha 3 anos na igreja? Quem deve ser o pastor dessa pessoa que tem 3 anos, assim, que chegou na igreja, aceitou a Cristo e tal? Quem deve ser? A pessoa que tem 4 anos. Quem deve ser o pastor dessa pessoa que tem 4 anos na igreja? 5, 6, 7. Ou seja, o tempo deveria naturalmente, a palavra de Deus está dizendo, já ser para nós essa evidência de que a gente está crescendo em Cristo e somos maduros. Então é muito estranho. Olha só, meu filho tem 11 anos, fez 11 anos esses dias aí, vocês viram mais ou menos o tamanho dele, né? Grandão, menino, tal, né? Tudo bem. Então o menino já tem seu 1,57 m por aí, mais ou menos, calça 40 para 41, calça 40 para 41. Sim, já tô usando ele, eu calço 40. Eu calço 38. Não, tem uns 57, parece, a última vez que eu medi. Não duvido nada, cada noite ele cresce uns 2 centímetros. Sim. Seu filho não tem problema. Olha só. Quantos anos ele tem? Tem 11 anos. Calça 40. Eu já até vi, fomos comprar um tênis para ele aí um mês atrás mais ou menos, uns tênis caros pra caramba, né? E aí, mas aí depois, irmãos, que eu vi assim, nossa, eu vou usar o tênis dele. Falei, não, pode comprar um tênis bom para esse menino, hein? Paga caro, né? Sabedoria. Exato, irmão. Então, é isso, meu amor, né? Compra um tênis bom para esse menino aí, que daqui 6 meses ele não vai estar mais usando e está novo. É o que está acontecendo, irmão. 6 meses o menino usa o tênis e já não serve mais. Mas vamos lá. Então ele tem 11 anos. Daqui assim uns 7 anos, vocês não vendo ele mais, daqui uns 7 anos, seria normal se ele ainda tivesse 1,57 m e ainda calçasse 40? Não só isso, a conversa dele, os interesses dele. Seria normal o comportamento, ele ainda faz birra, ele ainda fica de bicos, né? Não, mas adulto não faz isso, né, meu velho? Não, imagina. Não fica com bico, né? Eu fico. Não faz birra, né? Adulto não faz essas coisas, não fica de mal do outro, né? Não deveria. Não. Isso é o que então? Imaturidade. Percebe que o nosso comportamento vai mostrando o nosso nível de maturidade? Então. Olha só. Então não seria natural. Seria natural, irmãos? Tive até alguma coisa errada com esse menino. O que não cresceu, era para crescer. Até os 21 anos deve estar crescendo aí. No 18 está a mesma coisa que 11. Então isso a gente acha muito estranho, não acha? Muito estranho. Por que a gente acha natural, a gente acha normal então, ver um crente hoje
com o comportamento que tem, com a maturidade que tem, com a compreensão bíblica que tem, com a vida que tem, com o testemunho que tem, e daqui 10 anos está da mesma forma. Como que isso é aceitável no nosso meio? Por que a gente aceita isso, irmãos? Está errado isso. Lógico que está errado. Ué, a gente não deveria então ensinar os novos convertidos? Se eu tenho 3 anos, 4 anos e a pessoa está chegando agora na igreja, eu não deveria ter condição de ensinar alguma coisa para esse irmão que está chegando agora? E eu que tenho 15, 20 anos, eu não teria já que ensinar? E aliás, eu que ensinando hoje, daqui a 10 anos eu estou ensinando as mesmas coisas? Não? Da mesma forma? Não há uma abordagem mais profunda? Não há uma compreensão mais próxima da vontade de Deus? Eu parei no tempo, tem alguma coisa errada. Eu estanquei na vida espiritual? Ou estou regredindo? Porque parar ninguém para. Se eu não avanço, eu volto. Aquele que não cresce em Cristo, ele regride na sua vida. Isso é fato, irmãos. Eu estou para ver uma pessoa que não continua crescendo em Cristo, ele parar e ficar da mesma forma. Não, a tendência é voltar. A tendência é regredir. A tendência é deixar os pecados, o velho homem, a velha natureza ir dominando ele de novo. Então não há neutralidade na vida espiritual. Ou eu cresço em Cristo, ou eu vou voltando, irmãos, a praticar, a ter os velhos sentimentos, os velhos comportamentos, os velhos desejos. Isso é um fato. Então a vida espiritual, ela é de uma ascensão contínua, em direção ao céu, crescendo em Cristo, tendo mais comunhão com Deus. Quanto mais tempo passar, mais desejo de oração devo ter. Mas a gente faz o contrário, a gente olha lá para trás, meu Deus, como eu orava, eu jejuava 2 vezes na semana, nossa, como eu tinha desejo de estar nas campanhas, nos lares, evangelizando, nossa, aquelas vigílias, que saudade, que saudosa lembrança, tenho de ti, ó Sião. Nem te conto, né? Vocês percebem, irmão? Tem alguma coisa muito errada conosco, com tu talvez, não? Mas, o discurso está tão duro, irmão, o negócio ficou tão estranho que eu vou parar. Eu tenho que